A museologia social é o estudo do fato museológico, que nada mais é que a relação entre os seres, os patrimônios e os meios. E hoje vamos descobrir o que o maravilhoso kit educativo africano e afro-brasileiro do MAI USP tem a ver com tudo isso. Bora lá, queridos ouvintes. Boa noite, boa tarde, bom dia, querido ouvinte. Sou eu de novo, Marina Gouveia, que vos fala. Estamos com mais um episódio do Museando, seu podcast favorito, que eu sei. Você espera ansiosamente, quinzenalmente, esse episódio ser lançado para que a sua semana seja mais feliz. KKK. Vamos lá, gente. Hoje vamos conversar sobre um assunto que eu gosto muito, que é material educativo. Eu sou suspeita para falar disso, vocês sabem. Bora lá. Quem está comigo hoje, como sempre, nosso maravilhoso, esplendoroso, magnífico Gustavo Nalva. Boa noite. Olá, queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Olha, um kit educativo. O que será que é o kit? O que será que é educativo? Por que é um kit educativo? Olha lá. Será que teremos respostas? Vamos descobrir. Para compor a nossa bancada muito chique, e estamos chiques hoje demais. Temos a maravilhosa, esplendorosa, magnífica Daniela Oliveira com a gente. Por favor, Dani, se apresente aos nossos ouvintes. Olá, gente, novamente, agora sim. Eu sou Daniela Oliveira, sou pedagoga, sou uma cota do Inzo Tumbensi, ou seja, sou uma mulher iniciada no candomblé. Sou da rede da Prefeitura de São Paulo, né, de SME, Secretaria Municipal de Educação, e entre outras coisas que a gente vai conversando aí. Muito, muito obrigada, estamos honrados com a sua presença aqui. E também temos o também maravilhoso, esplendoroso, nosso convidado já que é da casa, o Maurício Silva, lá do MAI. Bem-vindo de volta. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer imenso estar aqui novamente no podcast com essa turminha super afiada aí, que tem feito um trabalho incrível para o campo. Bom, eu trabalho no MAI, sou educador museal, no Museu de Arqueologia e Etnologia. Eu transito aí entre as áreas da museologia, educação, arqueologia, antropologia e muitas outras coisas. Perfeito, sempre muito bem-vindo, Mal. Temos também a Patrícia Marinho Carvalho, nossa Pati Marinho. Seja muito bem-vinda, Pati. Muito obrigada por estar aqui. Se apresente a todos. Eu que agradeço o convite para participar do podcast. Eu sou uma mulher negra, eu sou mãe, eu sou umbandista, sou doutora em arqueologia pelo MAI e atualmente estou fazendo o meu pós-doc na Universidade Federal de Pelotas e trabalho com as questões afrodiaspóricas na arqueologia. Você viu, querido ouvinte, a gente tem uma galera muito ilustre aqui e vamos conversar sobre o kit que eles produziram. Olá, queridos museandos, Gustavo Nalva para dar um recado rapidinho aqui para vocês, tá bom? O primeiro recado é que agora nós estamos no YouTube, isso mesmo. Se você não gosta de ouvir podcast pelo Spotify, pelo Deezer, todas essas plataformas de áudio aqui, você pode agora nos ouvir pelo YouTube. Procure nosso canal Museando Clio. Eu vou deixar também aqui na descrição o link lá. Então é só você entrar nesse canal que a gente vai ter quase todos os nossos podcasts lá, para que você possa ouvir e não depender das plataformas de áudio, principalmente o Spotify, né? Mas se você está ouvindo a gente pelo Spotify, por favor, dá 5 estrelinhas pra gente aí, por favor, só pra gente ficar lá com as 5 estrelinhas lindas, maravilhosas. E também, tanto no YouTube quanto no Spotify, você pode comentar o que achou desse episódio. Então, por favor, comenta, que ajuda a gente a engajar e a gente fica muito feliz. Sério, a gente dá pirueta quando a gente vê que tem um comentário. E o último recado aqui é que esse ano de 2026
Tudo indica que vai ter Fórum de Museus lá no Amazonas, provavelmente em Manaus. E a Museando tem um desejo forte de cobrir esse evento. E a gente está se organizando certinho, né? Porque ainda tem um tempinho, provavelmente será em novembro. Então, a gente gostaria de pedir uma ajuda, né? Nós estamos organizando aí, talvez uma vaquinha, talvez uma, né? A gente está se organizando ainda. Mas se você quiser já ajudar Museando, não só para poder ir cobrir o evento, mas também a manter o podcast vivo, você pode fazer um Pix. A nossa chave Pix é o e-mail museandoclio, tudo junto, museandoclio, Clio, C-L-I-O, tá? @gmail.com. Aí você pode mandar alguns centavos, alguns reais, qualquer valor ajuda a gente, tá bom? Porque a gente precisa manter esse podcast vivo. Então é isso, gente. Bora voltar para o episódio. Para a gente começar contextualizando vocês, por favor, galera, conta pra gente qual que é o objetivo desse kit, do que ele é composto, enfim, só uma palhinha assim para contextualizar o ouvinte que chegou agora. Pode começar, vamos pela ordem, pode começar, Dani, por favor. Antes de falar um pouco mais do kit, eu quero contar uma peculiaridade. O kit começou a ser pensado há algum tempo, e aí eu acho que o Maurício e a Paty vão contar melhor até do que eu, porque eu chego depois no processo, né? Eu chego mais agora na parte das formações. Por quê? O kit ele foi pensado por um grupo de pessoas, e entre elas, pessoas que fazem parte do terreiro do Inzo Tumbensi, que eu faço parte, mas eu não sou iniciada nessa casa, sou iniciada em outra casa, e chego no terreiro em 2023, depois que o processo já tinha começado, então eu só entro aí mais à frente um pouco nesse processo do kit. Então, falar mais de como ele foi pensado, do objetivo, de como ele foi elaborado, isso acho que o Maurício e a Paty vão falar melhor. Mas eu vou dizer da experiência de quem chega depois, né, dele já elaborado e já pensado, e de que olha esses objetivos e que também, além de ser uma pessoa de candomblé, uma mulher de terreiro, sou uma pedagoga que estou na prefeitura há algum tempo e vejo no kit uma possibilidade imensa de trabalharmos as questões étnico-raciais, né? Não só na sala de aula, mas eu acho que principalmente antes com os professores, né? Na formação com os professores. Como eu acabei de falar, eu sou pedagoga e estou na rede há bastante tempo, e atualmente a minha função é dentro de uma divisão pedagógica. Então eu faço a formação de coordenadores pedagógicos. Por isso também eu digo do quanto é importante pensar o kit aí como uma forma de levar essa proposta, né, para os coordenadores antes mesmo de chegar nos estudantes. Olha, o kit, assim, ele tem vários objetivos, mas eu acho que o principal dele é colocar em contato a sociedade, as pessoas, com as temáticas e partes do acervo do museu. E aí, a partir dessa perspectiva antirracista, que foi um tema assim, muito discutido pelo nosso grupo, que ficou 2 anos trabalhando, concebendo esse material. Então, a ideia é, digamos, socializar, né? Fazer com que as pessoas tenham acesso a essa cultura material que o MAI, ele salvaguarda. Então, o MAI ele tem uma coleção africana e afro-brasileira com em torno aí de 1.200 peças, uma coleção super importante, formada ali nos anos 60, 70. O MAI já fez várias iniciativas de exposições e projetos com esse acervo, mas os professores, eles sempre nos demandavam, porque o MAI, ele possui outros recursos pedagógicos, sobretudo com a temática indígena. Então, esse kit surge por meio
de uma demanda que é dos professores, do público frequentador do museu, né? Então, o principal objetivo é alargar e romper as barreiras do museu e fazer com que esse acervo ele circule por diferentes espaços, como a Dani comentou, nas escolas, contribuindo com a formação de professores, estudantes. A ideia é que esses objetos eles circulem e sejam agentes nesses encontros que são os mais variados, né? E ele é composto, assim, acho que a gente vai falar bastante sobre ele ao longo desse episódio, mas a gente não pode deixar de comentar sobre a materialidade. Então, ele é composto por 10 objetos que nós aí escolhemos a dedo ao longo desses 2 anos de elaboração do projeto, e cada um desses objetos ele está voltado para uma temática, ele tem muitas possibilidades de inserção e de discussão em diferentes espaços por meio da cultura material, né? Do toque, do manuseio, sentir ali do que ele é feito, as tecnologias empregadas, enfim, as temáticas que eles suscitam, entre outros pontos, né? Então, ele tem aí 10 objetos que dialogam com o acervo do museu. Entre eles, a gente pode destacar aqui a estatueta de Exu, os abebés, máscara baulé, cachimbo, réplica de cachimbo arqueológico, entre outros aí que depois a Paty, ela nos ajuda aí a falar mais sobre ele. Paty, conta pra gente, então, com a sua perspectiva do kit. Além do kit, ele ia ao encontro dessa vocação que o MAI tem, né, que mais de 40 anos faz kits educativos. Eu acho que esse kit ele é muito especial porque ele se destaca pelo papel antirracista que ele desempenha na educação, né? Todos esses objetos, esses 10 objetos que o grupo escolheu para fazer parte do kit, eles são objetos africanos, né, e afro-brasileiros, e eles têm essa força, né, de, através do objeto, a gente procurar romper com alguns preconceitos que existem em relação à materialidade de origem africana, né, e afro-brasileira. Em tempos de acirramento dos preconceitos afro-religiosos, né, eu acho que o kit ele vem como material pedagógico essencial, né, para contribuir nessa luta antirracista que acho que todos os participantes, né, todo esse grupo colaborativo que pensou, idealizou e construiu esse kit comunga dessa tarefa, né, no seu cotidiano, no seu trabalho, no desenvolvimento das suas atividades, né, essa orientação antirracista. Então, esse destaque tem que ser dado, né, na construção desse kit, que acho que é a coisa mais importante. E o Mal falou que você ia comentar mais objetos que compõem o kit. Você lembra de algum que ele não comentou? Para a gente completar. Sim. Então, dentre esses 10 objetos, eu falei que a gente tem objetos que são africanos, né, e outros que são afro-brasileiros. A gente incluiu objetos que são de comunidades remanescentes de quilombo, né? Então a gente contou com a ajuda com a participação de mestres, né? Mestres do quilombo, do degredo, por exemplo, para fazer o gansá, o reco-reco de madeira, né? Que é usado muito no jongo, numa manifestação cultural afro-brasileira. Esse quilombo fica no Espírito Santo, e esse é um exemplo de um dos objetos que tem no kit, né? Um instrumento musical, para também mostrar essa diversidade, né, cultural da herança africana. A gente tem, por exemplo, uma estatueta de Exu feita de ferro, né?
Acho que o Maurício falou da estatueta, mas tem vou dar mais alguns detalhes. Essa estatueta ela é muito importante para a gente falar em sala de aula e discutir as questões sobre o racismo religioso, né? A figura de Exu, que tem uma centralidade, né? Não só para as religiões de matriz africana, mas também orientou a construção do nosso kit, né? Porque Exu é comunicação, e é uma estatueta de ferro feita por um artista plástico do Rio de Janeiro, belíssima, né? A versão que ele fez, né? Porque esses objetos eles são todos, a maioria deles são miniaturas, né? De peças que a gente teve contato, peças do acervo, né? Do MAIUSP, mas também inspirada, como eu falei, em comunidades remanescentes de Quilombo, e também nas peças que a gente do Museu Afro-Brasil, né? Porque nos encontros que nós fizemos, incluiu essas visitas, né? Então a gente participou do Museu Afro-Brasil, a Secretaria Municipal de Educação, né? Além do MAIUSP, o terreiro do Tatakatuvangesi. Então a gente frequentou todos esses espaços, né? E o terreiro do Tatakatuvangesi também tem um acervo principalmente de máscaras africanas, mas também de inquice, né? Então todo esse material eles foram inspiração, né? Foi para construir, para montar esse kit. Tem também uma mancala, que é um jogo, né, um jogo de origem africana, já conhecido, né, da rede pública, de algumas escolas, de alguns municípios. Ele é usado no ensino da matemática. Tem uma bonequinha africana, a Cuabá, que também tem uma mensagem feminina, né, da questão da mulher, e também é um brinquedo, né, a Cuabá também é um brinquedo. Enfim, são 10 peças do kit, tem um bebê maravilhoso, tem um balangandã maravilhoso. Olha, é difícil falar do kit, só falar dele, né? O kit ele é para isso também, é para sentir. Então é importante as pessoas que têm interesse em trabalhar com kit em sala de aula, ONGs voltadas para educações étnico-raciais, enfim, uma infinidade de opções, né? Para quem quer trabalhar com relações étnico-raciais, mas também com a questão de patrimônio, né, de materialidade, etc., pode procurar o museu, né, de arqueologia e fazer o curso, né, faz o curso no setor educativo e retira esse kit, fica 15 dias com esse kit para poder, enfim, utilizar em sala de aula e fazer as discussões, né. E é importante, a gente falou dos 10 objetos, né, mas o kit também ele é composto por um livro, então tem uma publicação onde vão falar das questões museológicas, vão falar das questões de concepção do kit, quem participou, vai trazer os artistas que participaram, e também vai falar um pouco sobre cada uma dessas pessoas, e depois vai ter um texto específico para cada objeto do kit. A gente tem uma versão também em braille, né, dessa publicação, e além de outros materiais de acessibilidade disponíveis nas redes sociais. Complementa esse mapa, além de um tecido africano, né, que ele serve, além do tecido em si, para a gente falar sobre essa arte africana, né, dessa estamparia dos tecidos e tal. Ele também serve para forrar a mesa quando a gente faz a exposição das peças, e tudo vai numa mala, né? Essas 10 peças vão numa mala com esse tecido, com esses livros, né? E também 3 mapas em tecido, um mapa que vai falar diretamente sobre os objetos, né, identificando em que região do continente africano eles são encontrados, em que região do continente africano esses objetos vieram, ou em que cidade, estado que foi fabricado os objetos, né, afro-brasileiros. E outro mapa que é sobre as pessoas quilombolas e os territórios quilombolas no Brasil, e um outro mapa que é sobre as rotas transatlânticas do tráfico
transatlântico de pessoas escravizadas, né, do continente africano, que é um mapa muito forte que mostra em números, né, o que significou a escravidão transatlântica, né? Então, a gente acredita que é um kit bem completo e que pode ser usado assim de muitas maneiras, né? Tem muitas ideias que os professores, os educadores podem desenvolver para falar sobre a materialidade africana e afro-brasileira. Esse kit é realmente resultado de um trabalho muito cuidadoso, né? Muito completo, como a Paty disse, e diverso também. Então, juntou o cuidado com a diversidade para transformar nesse material ele é flexível a ponto do professor tratar muitos assuntos, não só esses que a Paty listou, que são os mais evidentes, assim, de questões antirracistas, patrimônio cultural, contra o racismo religioso, mas olha só como é transdisciplinar, dá para tratar de questões de matemática, dá para tratar de questões de arte e, enfim, outros assuntos correlatos também. O livro também é bem completo, eu acho que é uma coisa muito interessante. A gente vai deixar aqui no post do episódio como que os professores podem se inscrever, né, para participar da formação e depois entrar ali no fluxo de empréstimo dos kits. Tá bem? Não fiquem ansiosos. Fala uma coisa. Diga. Sobre a materialidade ainda, né? Que eu acho que quando a Paty está falando, né, ela falou bastante de quem fez as peças, de como elas são feitas. Então, acho que esse também é um tema, né? Porque tem um saber aí. Cada peça possui um saber que é acumulado ao longo do tempo e passado de geração em geração. Então, quando a gente tem lá os ABBs que tem uma técnica de martelagem que é linda, ela diz de um lugar, ela diz de um saber, ela diz de quem fez, e isso ressignifica, inclusive para estudantes, se a gente for pensar os adolescentes, que têm aí a sua imagem de negro ou negra completamente distorcidos dentro dos livros de história que a gente tem, né, ainda hoje, infelizmente, em muitas escolas, quando ele vê que uma peça tão bonita foi feita por uma pessoa que é semelhante ao pai ou ao avô dele, isso ressignifica todo a sua ideia de imagem, de autoestima, né? Inclusive de estética também. Então, o kit também fala bastante de estética, de uma outra estética que muitas vezes também nos é negada, né? E tem uma peça que não foi falada, que é a pulseira Vodun, que é linda, também é uma pulseira incrivelmente bonita, entre outras peças. Eu percebo muito a dimensão do sensível que esse material traz, né? Para além do saber técnico, o saber que não é material, que está ali, que de alguma maneira foi resgatado para produzir o que teve que ser produzido, ou que não resgatado, mas que foi mantido até hoje para, né, para que se produzisse essas peças, e o que elas podem representar ou desconstruir em quem tiver acesso a esse material. É um material genial, de diversas maneiras, e muito sensível, cuidadoso, enfim, sou suspeita. Eu queria, Gu, antes de passar a palavra a você, eu queria fazer um parênteses, porque essa fala da Dani reforçou a necessidade que eu queria pedir para o Maurício explicar muito rapidamente para quem nunca ouviu falar sobre o que é cultura material, porque foi uma parte ali da fala dele, sobre esse conceito, que o kit vai trabalhar. E aí a fala da Dani agora há pouco me conecta muito como uma das formas desse kit trabalhar o conceito de cultura material. Você pode explicar rapidão, Maurício? Legal. É um conceito, assim, no campo dos museus, do patrimônio bastante difundido. Hoje, inclusive, a gente tem usado materialidades para também trazer outras epistemologias para entender os objetos, né, trazer essas epistemologias indígenas, africanas, mas a ideia da cultura material é que todo objeto, ele carrega em si, nele, né, um universo
de escolhas, um universo daquele grupo que produziu, utilizou e eventualmente descartou aquele objeto e ele passou aí ao longo do tempo. Então, essa ideia de cultura material nos ajuda a entender, né, quem produziu esse objeto, mas também nos ajuda, nós, né, como se a gente estivesse olhando o espelho, ele também nos ajuda a nos ver, né? Ele ajuda a pensar na nossa cultura. E aqui, voltando para o nosso kit, né, quando a gente optou em colocar a estatueta de Exu, eu acho que o Exu é esse objeto que justamente vai revelar as pessoas, vai revelar, né, os preconceitos, vai revelar todo esse mundo moderno que vai construir, né, essa imagem depreciativa de Exu, né, essa divindade que foi super injustiçada pela história. Então, a cultura material ela tem essa capacidade de falar, né, sobre a população que produziu, utilizou aquele objeto, mas também sobre aquele grupo que está entrando em contato com aquele material, né? Ele produz relações, né? Os objetos não são inertes, né? Os objetos são sujeitos, eles agem sobre a gente, eles atuam sobre nós. Muito obrigado, Mal. Fazer só um comentário bem rapidinho, que eu adoro o mar, porque quando você descobre que tem um museu de arqueologia e etnologia, você vai lá pesquisar no Google, né, no Google Maps. Né, meu primeiro contato com o mar foi assim. Fui lá pesquisar no Google Maps. Aí a primeira fotinha que aparece quando você coloca lá o mar, pesquisa, aparece, é uma ânfora grega. Aí você fala, arqueologia, beleza, né? Então, eu vou esperando uma coisa. É quando você chega no mar e vê a exposição e tá lá, todas as abordagens, é completamente diferente. Sai dessa história branca europeia, né, de origem grega, que vai pelos romanos e tal, e você vê que a arqueologia não é só isso, essa arqueologia, né? Tem todo um outro ramo que tem outras visões, outras cosmovisões que o Mai ele apresenta pra gente quando a gente chega lá e tem contato com o acervo que está exposto também, e agora com um kit educativo. É verdade, eu nunca tinha pensado nisso na associação do loginho ali. Não é logo, né? Do site mesmo. Tem não, razão, é quando no Google Maps, quando Google você Maps. pesquisa, não, mas quando parece abre o uma site ânfora. também. Acho que tem um negócio ali no site. Ó, Mal, vale a pena aí uma revisão da imagem institucional. Isso aí. No nosso YouTube, a gente já mudou os ícones. Legal. É verdade. Legal, gente. Seguindo a nossa conversa, Mal, como é que funcionou assim, conta pra gente como surgiu a ideia do kit, você já deu uma palhinha sobre isso, mas pode detalhar um pouquinho mais. Pensando, assim, quando a gente tem uma ideia, é sempre a partir de algum problema que a gente quer resolver. Que problema, que lacuna que existia e o kit surgiu a partir disso? Conta pra gente, por favor. Legal, Marina. Então, como a Paty pontuou, já o MAI ele tem essa expertise na produção de materiais didáticos que são emprestados para as escolas mediante a formação, mas a maioria é voltada para a temática indígena, a partir da arqueologia e da antropologia. Então, os professores que frequentam o museu desde a década de 80 e que conhecem o acervo africano da instituição, sempre nos demandavam, falavam, quando que vocês vão fazer um material com essa temática? E o museu, ao longo dos anos, tentou emplacar alguns projetos, tentou financiamento, e aqui eu acho que vale a pena destacar a figura da Judite Elazari, que foi uma educadora museal que trabalhou no museu há muito tempo, se aposentou na profissão, né? Então, olha que legal, né? Educadores museais se aposentam também. E ela, ao longo assim, de vários anos, tentou vários projetos. E na história institucional da Judite, ela é do antigo MAI, então ela conviveu muito com o Kabengele Munanga. Então, ela sempre teve um carinho muito grande, né, por esse intelectual, por essa figura, e um respeito muito grande também pela maneira como ela foi aprendendo sobre a temática africana com ele.
Então, ela tentou vários anos, não conseguiu, até que em 2023 surgiu um edital do CNPq, aí nós formamos esse grupo multidisciplinar, né, com a PAT, com vários colegas, com várias instituições, e nós fomos contemplados. Aí ficamos bem felizes, e a partir disso a gente trabalhou no desenvolvimento do kit, né, entre os anos de 2024 e 25, né, um processo colaborativo, e que é um processo assim, toda colaboração ela tem um ponto de partida, e o ponto de chegada ele é incerto, porque no processo muitas coisas vão acontecendo, novas ideias, né, muitas situações que têm a ver justamente com essa construção coletiva do material, né? Então, esse kit surge para lidar com essa lacuna da temática africana no museu, a partir dos nossos recursos pedagógicos. Então, essa sempre foi uma falta, assim, e os professores sempre cobraram da gente, né? Então, esse projeto, ele é especialmente do público escolar, que sempre perguntou e demandou do museu, poxa, cadê, né, um recurso com essa temática para que a gente possa trabalhar em sala de aula. E, de alguma maneira, esse material, ele colabora para, vamos dizer, cumprir ou para dialogar com as leis que falam sobre o ensino de cultura afro-brasileira nas escolas, né? De alguma maneira, né? Sim, super. E o que é bacana também da trajetória do MAI, porque o MAI, ele sempre promoveu, especialmente a temática indígena, muito antes da lei, né? Então, o MAI surge ali nos anos 80, e desde o seu início, a instituição teve essa preocupação, né, de promover a arqueologia, de promover as temáticas antropológicas vinculadas às populações indígenas e africanas. Então, com certeza, esse recurso que foi lançado em 2025, né, no ano passado, ele vem contribuir para que os professores possam potencializar esse tema em sala. E quem que foram os interlocutores para o planejamento desse material, para a execução dele, né? Como é que foi a construção de um diálogo com, né, as pessoas envolvidas, as instituições envolvidas, né? Acho que a Dani e a Paty podem contar para a gente como é que foi esse processo. Quem quiser falar primeiro, fica à vontade. Eu vou falar primeiro, que né? Como a Dani falou, ela entrou um pouco depois no processo, já estava em andamento, mas a gente reuniu um grupo pequeno para escrever o projeto, e quando foi contemplado pelo edital, a nossa primeira reunião, que foi no Museu de Arqueologia, né? A gente optou por fazer esses encontros, acho que quinzenais. Os primeiros encontros, acho que eles eram quinzenais, visitando primeiramente o acervo, né, do MAI USP, e depois também a gente foi no Museu Afro Brasil, a gente teve contato com o acervo, também com o pessoal do educativo do Museu Afro Brasil, a gente foi no terreiro do Tata Catuvangesi. Então a gente fazia essas reuniões periódicas e conhecendo as peças, né, e ouvindo essas pessoas, porque aí o grupo aumentou bastante, né, eram várias pessoas do Museu Afro Brasil, várias pessoas do MAI, né, porque professores, estudantes, inclusive no nosso livro a gente fala sobre esse processo, da importância da participação de especialistas, pessoas negras, né, esses profissionais negros que também participaram da construção do kit, e então foi um processo assim, de muita conversa com pessoas que também já tinham alguma experiência, a experiência com a educação museológica, né, com a arqueologia, estavam em contato com essa materialidade, e que também estavam pensando em práticas educativas antirracistas, sobretudo pela Secretaria de Educação, né? Mas também o terreiro do Tata Catuvangesi, e individualmente, assim, muitas pessoas trabalhando com essas temáticas e preocupadas com essas temáticas. Então, o primeiro passo
a gente passou alguns meses fazendo essas reuniões, depois o grupo foi dividido, né? Então, um grupo para pensar o acervo, outro grupo para pensar as publicações, e foram várias etapas nesses 2 anos. Foi um trabalho colaborativo, que eu gosto de dizer, muito bem sucedido, né? Porque logo nas primeiras reuniões o grupo foi se fechando com aqueles participantes que seguiram até o final do trabalho, as pessoas motivadas por um mesmo objetivo, né? Esse foi o processo, né? 2 anos de trabalho, de dedicação aí, desses profissionais, que depois, com essa divisão, depois também teve a parte da aquisição das peças, né? Um desafio que foi para nós escolher quais peças que seriam, que fariam parte do kit, né? No meio daquela imensidão, daquela maravilha, né? Que é o acervo, que são, né, essas peças africanas e afro-brasileiras. A gente contou com profissionais, assim, com estudantes, profissionais muito engajados e com conhecimento na área, né? Então, e muito diálogo, e eu acho que essa construção coletiva funcionou muito. Seguindo o que a Paty está falando, né? Eu penso que tem uma junção de saberes aí muito importante, né? De pessoas de diversos lugares e, ao mesmo tempo, com diálogos muito próximos e que juntos trazem saberes de lugares diferentes. Eu estou pensando muito nessa questão dos saberes de terreiro mesmo, né? De como esses saberes, de como essas práticas de terreiro, entendendo a educação, inclusive, de uma forma mais alargada do que a educação formal. Eu acho que quando esse grupo se reúne, é muito nesse sentido de uma junção de saberes e de vivências, né, que somadas, e muito com um objetivo, né, um objetivo muito forte, que é criar o kit, pensando como uma ferramenta para práticas antirracistas, mas acho que de alguma forma até como uma questão de um legado de continuidade mesmo. Não, acho que é isso, assim, né? Esse projeto, ele, como as colegas comentaram, ele buscou trabalhar com essas diferentes instituições e pessoas, e cada um com a sua expertise, né? Então, a gente não vai, a partir desse olhar da educação museal, os pesquisadores negros, o povo de santo, né? Então, o terreiro do Tata, assim, do Tata Catuvangessi, foi fundamental, crucial nesse projeto, até para a gente se rever como academia, né? Se rever como universidade e entender que o conhecimento ele não é só produzido, né, na universidade, né? Os terreiros são esses espaços de produção de conhecimento, de vivências. Aí, tanto que o nosso segundo encontro foi no terreiro do Tata, assim. Foi uma experiência muito marcante, né? Que eu carrego para mim, assim, para a vida, né? Que a gente chegou lá, não tinha muito... a gente foi fazer essa vivência e foi muito marcante. E surgiram questões ali que nós carregamos ao longo do projeto inteiro, né? Que nos acompanhou, assim, dentro desse lugar da construção do kit. É muito importante quando os acadêmicos têm experiências que deslocam esse olhar e esse ponto de vista, descentralizam isso, né? Porque é tão umbiguista esse mundo acadêmico que é necessário a gente lembrar que o conhecimento, enfim, está no mundo e está nas experiências e em várias delas, e não só nas experiências da racionalidade. Seguindo, a Paty falou que teve um desafio para selecionar objetos diante de uma quantidade, eu entendi, né, que tinha bastante, e ela usou a palavra maravilha, diante dessa maravilha de diversidade de coisa que tinha para escolher. Como é que foi esse processo, então? Mal, quer comentar como foi a seleção? Paty também, fique à vontade. Vou puxar aqui, porque foram muitos encontros, né, Paty, que a gente se deparou ali diante do acervo, mas nós, então, dentro desse grande coletivo, né, formado por vários profissionais, montamos GTs específicos de trabalho,
Um dos GTs era voltado especificamente para se deparar, olhar para o acervo do museu. Então, esse grupo, de fato, passou por todo o acervo africano. Então, olhando, vendo, né, as suas possibilidades de incorporação, né, de reprodução no kit. E a partir disso a gente foi chegando em algumas categorias, buscando lidar com a diversidade de povos, a diversidade de materialidades, e depois, mais à frente, também com a possibilidade de aquisição dessas peças. Então, tiveram algumas peças que nós gostaríamos de ter colocado, mas ao longo do processo não foi possível, né? Ou porque a gente não conseguiu encontrar o artista, ou porque nós não conseguimos importar, né, com lojas especializadas do continente africano, mas de maneira geral, essa seleção buscou lidar com essa diversidade de materialidades, também de origens culturais, de influências culturais, para mostrar essa riqueza dessa relação do continente africano com a América de maneira mais ampla. E aqui eu acho que trazendo um exemplo para nós, né, de seleção, é o objeto que abre o kit, que é a figura de Exu, assim, que logo de partida, quando a gente estava olhando, né, porque o MAI tem várias estatuetas de Exu, então elas estavam lá sob a mesa do laboratório, a gente diante daquelas estatuetas, de partida o grupo já ficou muito estimulado e começou um grande debate a respeito da presença ou não dessa figura no kit. Então, os colegas da Secretaria de Educação, né, trouxeram questões, enfim, foi um debate muito rico nessa perspectiva, e nós assumimos esse lugar, né, a importância de ter essa figura, né, digamos, da USP, bancar a presença desse objeto e dessa entidade que é tão poderosa no sentido de abrir a discussão, né? Ela abre a discussão. Então, você olha para aquela figura, toca naquela figura, algo acontece. E a partir disso, o professor vai mobilizar a, a discussão a partir da abordagem que ele quer fornecer, né? Então, essa seleção, ela se deu ao longo de vários meses e lidou com esses desafios, né? Tanto da escolha e depois, quando a gente buscou encontrar os artistas e também os fornecedores nessas lojas especializadas, né, Paty? Acho que foi um pouco de forma bem resumida, né? Seguindo na lógica dos desafios para a elaboração deste kit maravilhoso, além de selecionar objetos, né? E parênteses, eu nunca tinha parado para pensar que são objetos que dialogam com o que tem no MAI. Olha só, isso não estava na minha cabeça. Ai, ai. Enfim, desafios de montar um material educativo, acho que são vários, né? Como você constrói um material que seja acessível para as pessoas, um material que se conecte com as pessoas, um material que auxilie o professor, nesse caso, né, de ser direcionado ao ambiente escolar, né, que ajude ele a suprir uma lacuna que ele precisa ali na sala de aula. Contem para nós outros desafios além da seleção dos objetos. Tem algum caos, alguma história? Quando tem muita gente envolvida, sempre é muito bom, né? Que bom que foi um processo colaborativo que deu certo, mas também é desafiador, né? Lidar com um grupo grande, assim, né? Com interesses, imaginações e saberes diversos, enfim. Contem para nós. Assim, sempre né, muitas pessoas, com certeza, é sempre um processo desafiador, mas eu quero dizer que a comunicação fluiu muito bem. As coisas fluíram muito bem. Um desafio, eu acho que a gente tinha um desafio
que era também na produção dos textos, né, que vão, os textos que estão na publicação, os textos que estão falando sobre os objetos, principalmente, né, que a gente se preocupou muito com a escrita, né, de que fosse uma escrita simples, uma escrita acessível mesmo, né, se afastar desse linguajar academicista, né, e para realmente chegar para maior número de pessoas, né? Então teve essa preocupação, assim, esse desafio para as pessoas que escreveram, né, que ficaram incumbidas de escrever sobre cada uma das peças. Acho que esse foi um desafio. Mal, quer comentar? Você tem alguma história também? Ou Dani, quem quer contar a história primeiro? Momento de contar histórias. Eu acho que todo o processo de colaboração, a gente vai se transformando ao longo dele, junto com o grupo, junto com o coletivo, né? Então, eu, né, nesse lugar, né, como servidor público, assim, então, a minha expertise é o campo da educação museal, né? O MAI tem um acervo africano e afro-brasileiro, mas nunca foi assim a minha área de pesquisa, né? Claro, como educador a gente entra em contato com essas temáticas, então para mim foi um espaço de muita aprendizagem assim também, né? De se rever, de se escutar, né? Escutar as demandas dos colegas, né? Entender também a branquitude, né, da nossa instituição, né? Eu acho que é importante fazer essa autocrítica, assim. Então, acho que ao longo do processo, né, acho que pessoalmente eu fui aprendendo, entendendo, né, o conhecimento também de terreiro, né, o quanto eu sempre, assim, eu não tenho, né, não sou de nenhuma religião praticante, mas tenho uma admiração e um respeito muito grande pelas religiões de matriz africana, mas nunca tive, né, essa vivência contínua. Então, ter essa oportunidade ali que o Tata nos proporcionou, né, abrindo o espaço do seu terreiro para a gente, né, de uma forma muito acolhedora e muito paciente também, né, com a gente. Então, de uma maneira muito diplomática, assim, muito respeitosa. Então, eu fui aprendendo, né, muitas coisas ao longo desse processo, assim como vários outros colegas, né? Acho que foi esse processo de troca, assim, entre essas expertises, né? Então, pessoas que trabalhavam com outras temáticas, entendendo mais o campo da educação museal, então, o que é um projeto educativo, o que é um recurso pedagógico, essa história que o MAI carrega na produção desses materiais, esses conhecimentos sensíveis que essas peças trazem, né? Então, acho que o processo ele foi muito rico nesse sentido, mas aqui eu lembrei uma história ótima, Paty, que a gente não comentou, que foi o seu acarajé, né? O acarajé da Paty, que a gente fez lá no MAI, quando deu 1 ano de projeto, né? E aí nós tivemos todo o apoio, né, da direção, do professor Eduardo Neves, mas somos uma instituição pública, então para gastar, né, para fazer compra dentro de uma esfera pública, ela é muito desafiadora, mas a gente encontrou, né, 1000 brechas ali, conseguimos comprar camarão, feijão fradinho, tudo que foi necessário, né? E o acarajé da Paty, assim, né, que foi esse momento de balanço, né, após 1 ano de trabalho, foi muito bonito. E para o museu foi muito importante, assim. Eu acho que foi muito pedagógico, né, a gente tirar a instituição dessa zona de conforto, né, todo mundo ali, né, acho que todas as áreas, desde o financeiro, nossa, mas por que vocês querem comprar camarão, né? Então, não foi, então acho que isso mexeu, e teve esse momento de confraternização que foi incrível, né? E o acarajé da Paty é delicioso, assim, né? Algo que todo mundo um dia tem que provar. Bem lembrado esse momento, Mal, do acarajé, né? Porque
todo mundo participou, né? Várias pessoas participaram, né? O educativo do MAI tem um número expressivo de estagiários, né? Sempre tem estagiário no MAI, então essa moçada toda participou da oficina, né? Da pedagogia do acarajé, a gente conversou sobre essa tradição do acarajé, né? Mais uma tradição afro-brasileira, tudo a ver com a temática que a gente estava trabalhando, né? Foi uma ritualística muito potente, né? Muito legal, eu quero experimentar em alguma oportunidade o seu acarajé. Eu também, porque eu nunca comi. Olha só, nem a Dani comeu. Você tem algum caos, Dani, para compartilhar com a gente? Eu queria falar um pouco dos desafios do depois, né? Que são das oficinas, que são dos encontros, que eu acho que também tem alguns desafios que vão acontecendo. Principalmente quando o kit chega na sala de aula, né? Quando as formações são no MAI, a gente imagina que o professor que está lá... Aí uma coisa interessante, nem sempre o grupo é só de professores. Em algumas oficinas que eu participei lá no MAI, a gente tinha grupos de educadores de museus. Então, isso foi muito bacana, assim, de outros que queriam conhecer para saber como era o kit, para pensar, de repente, um kit lá para o outro museu, né? Assim, então, essa foi uma experiência muito bacana. E aí já é um desafio, né? Como pensar? Tem que fazer uma oficina diferente para esse grupo? Porque o objetivo não é o mesmo? Não vai fazer, a gente vai adequar, como vai fazer? E a gente tem experimentado vários formatos de oficinas também, isso tem sido bacana. E eu acho que um desafio, como eu estava falando, quando chega lá na sala de aula, que é isso, a gente chega, monta o kit e já está de cara um Exu, então é para o que for que tiver que acontecer, né? E aí a gente, claro, vai ter várias questões que acontecem, que podem acontecer com professores, mas eu acho que é a hora da revelação, né? Porque se tem alguém ali que está camuflado no racismo, vai cair de cara o racismo, então acho que é isso. Mas é um desafio que precisa ser pensado em como, tá, e o que eu vou fazer aí, né? Quando isso acontecer, de repente pode ser uma situação muito tensa ou não, é preciso ter esse jogo de cintura para saber como lidar. E aí uma das coisas que a gente tem pensado é voltar muito para a materialidade. Se a história está pegando muito fogo, tá um negócio muito... um racismo religioso muito acirrado que você não vai dar conta de resolver ali, a gente volta para a questão das materialidades, assim por diante. Mas são bons desafios, né? São coisas boas, assim, que fazem a gente mobilizar. E eu queria só falar uma outra coisa que eu não sei se é um desafio, mas acho que chega de uma forma muito significativa, que é o kit tira as peças do museu e leva para além do muro do museu, né? Então, acho que essa relação da educação, do espaço de educação formal com o museu, ela também é muito ressignificada, porque a gente, inclusive, pergunta para que serve o museu, né? E daí vão saindo outras tantas perguntas, né? Mas, enfim, acho que são esses caminhos, assim. Eu quero compartilhar uma história minha, mas não com o kit, né? Porque eu não participei, mas que tem a ver com a história, com o kit aqui, e é de uma bronca que eu levei, acredita? Uma bronca que eu levei, e eu vou aproveitar e mandar um beijo pra pessoa que me deu a bronca, pra Suzy. A Suzy é uma pessoa maravilhosa, já participou por aqui. E como é que foi essa bronca? A gente estava num curso lá da APA de Guarulhos, e falando sobre... Era um curso sobre patrimônio cultural, né? Aí eu não lembro qual que era a discussão certinha, mas eu dei, sem querer, uma de historiador positivista e comentei, assim, com quem não quer nada, comentei, o problema, a grande dificuldade que eu vejo na memória das religiões de matriz africana é que eles não possuem documentos sobre isso, né? Que muitas vezes depende da história oral. Quando eu falei isso, a Suzy olhou para mim, será que é mesmo? Será que a gente não tem objetos que contam essa história? Aí eu levei esse pito e eu fiquei pensando, realmente, né? Não é só é também, mas não é só de memória oral, né? De história oral que vive a memória das religiões de matriz africana também. Ah, que bom. Eu gosto quando a gente compartilha as broncas que a gente leva. Eu já levei várias broncas também, né? Mas não vem ao caso.
que eu já me expus muito nesse podcast, nesses longos anos de trajetória. Um dia eu conto para vocês. O que eu queria saber, Dani, já que a gente adentrou o assunto de como o kit reverbera na sala de aula, é se vocês têm contato com os professores, mantêm, ou, sei lá, de alguma maneira, recolhe depoimentos dos professores que usam esses kits em sala de aula e as dificuldades que eles têm, ou êxitos também, né, que eles têm com esses kits, porque a gente falou de desafio, o desafio pode ser bom, que nem a Dani falou, mas deve ter muito êxito nesse uso desse material, né, de descortinar assuntos com as crianças, com os jovens, enfim, idade escolar no geral, de trazer a consciência de muita coisa ali, né, de sensibilizar, enfim, além de combater questões raciais ali na sala de aula, não só em relação à religião, mas em relação aos, enfim, modos de vida, saberes, conhecimentos, enfim. Vocês têm essas informações, esses relatos dos professores, o que deu certo, o que deu errado, o que está dando, o que não está, sabe? O caso dos professores que chegaram até vocês. Tem alguns. Eu vou contar um que eu acho que é bem significativo, que é uma professora da educação infantil de crianças muito pequenas, de 0 a 3, ela fez a formação, mais de uma vez, inclusive, e aí, num encontro, ela me contou que ela estava montando um kit com a turma dela. Porque também acontece muito isso, né? É muito comum, né? Todo mundo fica muito encantado com a beleza, porque as peças são muito bonitas. Então, eu quero, como não faz, não sei o quê. E aí, numa formação, a gente conversando da possibilidade de que se pensasse em outros kits, né? Assim, da mesma forma que, para pensar esse kit, né, esse grupo foi lá no acervo do MAI, olhou, foi ver o que era interessante que tivesse no kit, e aí traz peças a partir desse diálogo. Ela também fez esse lá com a turma e foi trazendo coisas e foi compondo coisas com as crianças e com as famílias, né? Claro que nem sempre é assim tão harmonioso, tem muitos conflitos mesmo, questão, eu não quero saber disso, isso é coisa do diabo, a gente já ouviu muitas coisas, mas a gente também ouve professores falando que sim, eu vou fazer assim, ou eu vou fazer de um outro jeito, ou eu vou me aproximando aqui pelos cantos. E principalmente, como eu falei lá no começo, eu acho que as formações, quando começam com os professores, né? Então, assim, pensar dessa relação adulto-adulto, né? Do adulto como alguém que está se formando, que precisa, para depois levar para os estudantes, multiplicar essa formação. Mas de como isso também tem sido muito incrível, assim. Várias pessoas falando, nossa, mas eu nunca tinha pensado nisso, nossa, eu nunca tinha pensado na estética. A questão estética é sempre, eu não sei se é porque é algo que me pega muito, mas é algo que sempre é muito falado. Eu dei uma formação para um grupo de professores de sala de leitura, e aí a gente foi para uma conversa incrível sobre cinema negro através do kit, assim, não era nada, não tinha nenhuma peça que falasse, mas assim, como a gente chegou nesse movimento estético e de pensar o cinema negro a partir da estética do que o kit traz, né? E aí eu lembrei de uma outra coisa, que não é exatamente disso, mas é que eu lembrei agora, que eu acho que é bem bonito, assim. No Malês, no filme Malês, tem uma cena que a personagem da Camila Pitanga, ela coloca um broche, eu não lembro se é no casaco, ou se acho que é no casaco. A cena tem um foco assim, no broche, e ela põe o broche. Quando eu assisti, eu falei, gente, eu lembrei muito das peças, tanto do Balangandã, né, que tem no kit, quanto a pulseira, porque fala desse universo das joias, né, das mulheres escravizadas, o que isso significava, tal. Então a gente vai fazendo depois várias pontes com outras coisas e vai discutindo com os professores essas relações nas formações. E aí uma outra coisa que eu queria contar é que a gente já teve várias experiências de formação, tanto lá no MAI quanto nas escolas. Eu já fiz formação para 300 pessoas numa unidade, num lugar, num céu, para grupos muito menores.
Nós tivemos experiências no terreiro, que são incríveis quando a gente consegue receber grupos lá no terreiro. São experiências muito, muito significativas, tanto para a gente, enquanto espaço de terreiro, que se entende como um lugar de produção de conhecimento ancestral, quanto para as pessoas que muitas vezes nunca chegaram num terreiro e têm um imaginário que olha e fala, mas é isso, né? Quase, mas o terreiro é isso? É isso. Né? Então, eu fico pensando nessas coisas todas, assim, a partir dos espaços de formação e das formações e dessas. Eu acho que de algumas formas são pequenos conflitos também, mas a gente tem tido retornos muito bons, assim, de forma geral. Ai, que ótimo. Alguém traz alguma outra camada para isso? Algum outro causo? Lá no, acho que só é muito legal ouvir a Dani, né? Que a Dani é uma multiplicadora, né? É uma formadora de formadores, né? Então a Dani, ela tem um alcance aí com o uso do kit incrível. E lá no Maia a gente faz essas formações, os professores pegam emprestado e o único é tudo gratuito e o único digamos compromisso é que a professora preencha um formulário extenso. Então a gente tem várias perguntas nesse formulário e a gente está coletando esses dados, né? Inclusive a gente tem conversado aí com a Paty, com os colegas, da gente depois olhar para esses dados e produzir mais reflexões, né? Porque ele é muito revelador, assim, de como que esses professores têm lidado com esse material em sala de aula. Então, a gente pergunta, professor, você utilizou todas as peças, né? Sim, não, por quê? Então, acho que isso vai trazendo pistas do uso e da vida que esse material vai ganhando. Mas, de forma geral, assim, a recepção do kit tem sido muito boa. Então, o feedback dos professores tem sido bem positiva nesse sentido, né? Acho que são pouquíssimas situações ali de atrito com a coordenação, ou já teve casos, né, de uma professora levar e a coordenação não deixar a professora fazer o que ela ia fazer com os outros professores, mas são casos bem pontuais. No geral, o retorno ele é muito, muito positivo, né? Então, a gente tem coletado esses dados e a ideia, né, pensando em como museu universitário, é produzir mais conhecimento também sobre os usos que esse material tem possibilitado, né? A Paty também lá na Federal de Pelotas tem feito muitas coisas, né, Paty? Com kit, né, com seus estudantes. Eu lembro que você me mandou umas imagens, você falou, olha, Mal, que legal, uma aluna minha está criando uma outra coisa a partir do kit. Então, assim, eu acho que ele vai ganhando vida, né? É um sujeito que está no mundo e vai produzindo novas relações. Pós-doutoramento na Universidade Federal de Pelotas, né? Eu tenho tido oportunidade de dar aula e no último semestre eu dei aula para uma turma de pós-graduação em arqueologia e antropologia e foi assim, eu usei o kit com eles e são pessoas adultas, né? E a gente e foi ótimo trabalhar com kit para falar sobre arqueologia da diáspora africana e para essas discussões que são tão raras, tão importantes na arqueologia, né, sobre a materialidade afrodiaspórica. Funcionou super bem, e dessas experiências na sala de aula, a gente foi para uma comunidade ali de Pelotas, numa ONG, onde uma aluna já desenvolve um trabalho lá, uma região que é chamada Passo dos Negros, e aí a gente fez uma apresentação do kit conjunta com um aluno da disciplina, né, que eu estava ministrando, que é quilombola, e ele estuda plantas, né? Então, no dia da nossa apresentação nessa ONG, no Passo dos Negros, ele também levou a coleção de sementes, algumas amostras da coleção de sementes do quilombo, e ele coletou e levou algumas plantas, né,
E então foi perfeito assim para a gente trabalhar com as crianças, principalmente foi com crianças que a gente trabalhou na ONG, para falar desse conhecimento ancestral que vem dos nossos ancestrais africanos e que estão refletidos tanto na materialidade, né, na construção daquelas peças, de pensar aquelas peças, de construir, de dominar as várias tecnologias, né, no ferro, na madeira, enfim, para a produção daquelas peças belíssimas. E também esse conhecimento que adquirido através das plantas, né, que é um outro conhecimento muito importante, difundido pelas populações africanas, indígenas, né? E então tem kit com um quilombola que tornou assim uma discussão na ONG no Passo dos Negros. Para a gente caminhar, então, para a nossa derradeira pergunta de hoje, lembrando que a gente nunca esgota o assunto em um episódio só, Dani, começa a resposta para nós, né? O que vocês esperam alcançar mais ainda com esse material? Além do objetivo dele que a gente já conversou, surgiu um outro desejo ao longo do percurso, né? Pensando no como ele tem sido usado, né, o processo ali dos empréstimos, enfim, surgiu um outro desejo de alcançar um próximo passo assim com esse material? Meu desejo é que a Secretaria Municipal de Educação construísse vários kits para que a gente levasse para as unidades escolares, seria um sonho. Mas, além disso, eu acho que o meu maior desejo é que as pessoas que acessam e conhecem, chegam até o kit, possam se identificar, principalmente as crianças, os adolescentes, os jovens negros e negras, que passam por todo tipo de racismo nos espaços de educação formal, que eles possam se identificar, né, reconhecer a sua história e ver o quanto desse legado dos povos africanos e afro-brasileiros construíram o que nós somos e dizem do que nós somos, né, e que essas crianças possam ter orgulho dessas peças que contam a nossa história também. Então, eu acho que um dos maiores desejos é esse. Eu até fiquei pensando aqui, anotando. Eu acho que isso, e que outros professores possam pensar como eu vou me apropriar desse kit, professores ou não professores, e multiplicá-lo, né, no meu cotidiano. Acho que é isso. E agora eu também tenho o mesmo desejo que você, de que a secretaria possa ampliar a quantidade e a repercussão do kit. Alguém tem mais um sonho que quer compartilhar para esse kit? Que a gente consiga aí um grande financiamento para replicar mais. A gente tem 10 bolsas, né? 10 kits. E todo mundo pede, né? Enviam para nós aqui. Então, a gente conseguir um grande patrocínio. A gente já tem todos os caminhos das pedras. E aí, produzir, sei lá, 100 bolsas, né? E distribuir, deixar nas escolas, nas universidades. Acho que seria aí um sonho muito, muito legal, né? O Tata Catuvanjaci brinca, né? Ele às vezes manda mensagem e fala: Maurício, eu tô aqui em Salvador, e aí, né, o fulano tá querendo o kit. Eu falo: Tata, não tem muito o que fazer, né? Tem os materiais digitais, né? O livro tá online, o material acessível, o documentário do Ader, mas de fato a bolsa em si, a gente precisava aí de mais patrocínio, né, financiamento. Também queremos patrocínio para mais bolsas. Paty, você também tem um sonho para esse kit? Um sonho era conseguir produzir o kit, né? Esse sonho foi realizado. Mas o meu sonho é o mesmo da Dani, é o mesmo do Mal, né? A gente precisa... Seria perfeito um financiamento para produzir mais kits, não só pensando no estado de São Paulo, mas em outros lugares. Eu tive a oportunidade de viajar para alguns lugares com kit, de fazer algumas oficinas, né? E é incrível, onde a gente chega com kit, as pessoas ficam alucinadas, todo mundo quer adquirir. Como é que faz para adquirir? A gente precisa ter um kit desse aqui, nos mais diversos ambientes assim que eu tive. Então, esse kit, ele a gente conseguir reproduzir, ter mais
desse kit circulando é uma necessidade, né? Nem falo pelo kit em si, mas falo pela necessidade que o Brasil tem dessa educação antirracista, né? E já ter visto coisas, já ter feito algumas oficinas em escolas, em outras instituições, e ter percebido, ter ouvido de crianças, né, que nem Pelotas, no Dia das Crianças, no dia de Cosme Damião, eu me associei ao pessoal da Ocupa Canto de Conexão, e a gente foi em algumas comunidades e entregar doce, né, para as crianças e tal, e eu levei o kit, né, e em uma dessas comunidades chegou uma menininha bem pequena, e aí ela olhou assim para o gansá, né, para o reco-reco, ela falou assim, eu conheço esse instrumento aqui, porque a minha mãe já me mostrou, porque a minha mãe é do batuque, né, que é o nome do candomblé do Rio Grande do Sul. Minha mãe do batuque, ela sabe muito, ela conhece muito, eu conheço tudo isso daí porque a minha mãe sabe e ela me ensinou. Então, quando você vê a autoestima de alguma criança negra, alguma criança do axé, do santo, sabe, fortalecida, porque viu uma peça, né, que faz parte do universo afro-religioso dela, isso é muito fantástico, né? E de pessoas que ficam surpresas de saber que aquelas produções são africanas, que aquilo é produzido no continente africano, né? Porque a gente sabe tão pouco, apesar da lei estar aí há tantos anos, a gente sabe que ainda o brasileiro, né, carece de informações sobre a nossa origem africana, sobre a nossa cultura, né, sobre as nossas heranças, né? Então, esse kit ele tem que se multiplicar. Partilhamos de todos os sonhos, então. Queridos ouvintes, esta conversa foi... Eu não tenho palavras, eu acho. Essencial, para começar, e trouxe muitas perspectivas que eu digo aqui para vocês não tinha sobre a elaboração do kit, o alcance dele e como ele reverbera e pode reverberar ainda, e as potências que ele tem. Caminhamos para o fim deste episódio, mas antes disso, vamos para as nossas indicações. Esse momento que a gente indica para vocês, ouvintes, alguma coisa muito legal para você fazer, ouvir, ler, sentir, comer, que seja. Vamos ver. Dani, você tem alguma indicação para os nossos ouvintes? Primeiro, eu quero indicar o documentário Ori, da Raquel Geber e Beatriz Nascimento, que foi objeto de pesquisa da minha dissertação de mestrado e que eu sou completamente apaixonada por ele. Quem não viu precisa ver. E acho que dialoga muito com o que a gente conversou aqui sobre o kit, né? O outro é o livro Através das Águas, Os Bantos na Formação do Brasil, que foi organizado pelo professor Wagner Gonçalves, e pelo meu Tata Catuvangessi. E um outro livro que chama Pretos em Contos, que foi finalista do Jabuti 22 e que tem 3 textos meus nesse livro, que foi um coletivo de pessoas, de escritores negros e negras, que nos formamos para compor esse livro. E está lá como Masa de Umpungo, que é a minha digina, meu nome de iniciada no candomblé banto. E é isso, são essas as minhas indicações. Muito, muito obrigada. Pati, você tem indicações? Eu quero indicar um filme, porque a gente falou sobre o que a gente pensou, né, para compor, que peças comporiam o kit, e a gente pensou naqueles povos que contribuíram, né, na formação cultural do povo brasileiro, desses africanos e africanas que foram escravizados, né. Então eu sugiro o documentário, é um documentário antigo, mas bem potente para a gente ver essa diversidade, que é o Atlântico Negro, um documentário que é muito interessante. Ótimo, temos uma lista bem robusta até agora. Mal, quais são suas indicações? Legal.
Olha, eu vou ser meio monotemático. Eu vou indicar um dos produtos do nosso kit, que é o documentário que foi aí dirigido pelo nosso colega, o Ader Gotardo, de 30 minutos, que está no canal do YouTube do Mai, que fala sobre o processo de elaboração do kit africano e afro-brasileiro, né? Nós estamos aqui, nós três, mas esse processo de concepção, elaboração e produção teve muito mais pessoas envolvidas, então é bacana que lá dá para ter uma ideia, assim, né, de todos esses agentes, ver as imagens, os objetos. Então, esse documentário que chama Exu na Frente, o Kit Educativo Africano e Afro-Brasileiro. E está no canal do YouTube do Mai. Muito legal. Gu, quais são as suas? Vou indicar, pode se auto-indicar aqui? Pode. Então, vou indicar o Museando de número 107, que a gente postou no ano passado, em 2025, que é da Museologia das Encruzilhadas, que a gente gravou com a Janaína Covo, que a gente falou uma nova perspectiva de museologia, que foi bem interessante. Então, vou indicar aqui o episódio. Vou tentar deixar o link na descrição. E eu vou convidar vocês para conhecerem o trabalho do Ilê. Eu tô procurando aqui o Instagram deles. Não sei o que aconteceu com o Instagram deles. Tomara que não tenha me bloqueado. Por favor, não fiz nada. Mas eu não achei. Mas eu vou continuar procurando e vou deixar na descrição. Mas é para vocês conhecerem o trabalho do Ilê, Axé, Omon, Obá, Oloquete Efon. Que ele é lá de Guarulhos, né? Ele é lá de Guarulhos. Eles estão com um processo agora de musealização do próprio Ilê, né? E da memória do Ilê. E eu acompanhei um pouco ano passado e foi muito interessante, né? Eles estão fazendo várias entrevistas com o pessoal do Ilê, estão guardando a memória, fazendo um projeto de musealização do Ilê. Tá bem interessante de acompanhar. Eu vou procurar e deixar o Instagram deles aqui, se eles não tiverem bloqueado. E não tem motivo. Eu não fiz nada. Por que te bloquearam, Gustavo? Eu, hein? Desculpa, é que se eu não falar, meu tata vai me matar. Eu preciso indicar o Instagram do Inzo. Inzo Tumbanci. Senão ele vai me matar. É o Instagram, @InzoTumbanci, certo? Tá. Isso, Tumbanci. Beleza. Eu quero indicar 2 coisas, até para mim mesma, porque tá na minha lista de coisas para ver. Então, eu vou compartilhar as minhas indicações nesse sentido. Eu ainda não li e não vi, mas vou repassar uma indicação de livro que um colega queridíssimo de Minas me deu esse fim de semana ainda, que é o livro Água de Barrela, da... Como é que é o nome inteiro da moça aqui? Eliana Alves Cruz. E é um romance memorialístico que traz ali as histórias da família dela. E o filme dos Malês. Eu quero muito ver, ainda não assisti, então também vou deixar aqui de dica para o pessoal que também não assistiu como eu. Dizem que eu não posso falar isso, que envolve uma coisa muito... A palavra lembra um tipo de prática que acontecia nos mares, né? Que tem o filme inteiro dos Malês no YouTube. Só procurar. Dizem, eu não tô falando. Entendi. Legal, vou procurar. Eu vou mesmo. Queridos ouvintes, queridos convidados, muito obrigado pela presença de vocês até aqui. Eu sempre fico muito lisonjeada por cada troca, cada partilha que acontece nesse espaço. Agradeço sempre ao nosso querido, maravilhoso, esplendoroso Gustavo Nalva pela paciência, pelo carinho e generosidade. Eu que agradeço muito por poder estar aqui hoje. Hoje fiquei quietinho porque tem muita gente, mas marcadamente continuou trabalhando aqui. Eu gostei muito de conhecer o kit. Eu já abri aqui o kit, salvei o link dele, pelo menos a parte que está, né, online, para a gente disponibilizar aqui na descrição. Então vão lá na descrição que vai estar disponibilizado, pelo menos você já clicar aí direto pro site do Mai, ter acesso. E é isso, assim. Se vocês conseguirem patrocinador, eu vou querer um kit também, tá? Obrigado. Manda um kit para Museando. Inclusive, parênteses, esqueci de comentar que eu uso o kit como exemplo de material educativo nas minhas aulas, tá? Só fecha parênteses.
Muito obrigado, Mal, pela sua presença, sempre muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua colaboração de sempre, generosidade e paciência também. Legal, valeu, gente. Eu que tenho que agradecer vocês, fofinhos aí, a tríade incrível, que faz um trabalho incrível para o campo dos museus de forma geral. Parabéns aí, imenso, para o trabalho de divulgação de vocês. E obrigado aí pelas minhas colegas aqui, companheiras, parceiras, Paty, Dani, tamo junto. Tamo junto, Mal. Agradeço também pelo convite para poder participar do programa. É sempre bom falar do KIT, e o KIT é isso, né? Movimento. Muito, muito obrigado, Paty, pela presença, paciência e generosidade também, e também pela presença, paciência e generosidade da Dani. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço, e como a Paty disse agora, é uma alegria poder falar sobre o KIT para quanto mais pessoas possível sempre, e obrigada pelo convite. A gente agradece muito, esse espaço está sempre aberto para vocês, quiserem trazer outros temas aqui, é só procurar a gente é um espaço virtual, né, de conexão, de rede, de afeto. Então, vamos comer uma acarajé junto, vamos falar de outros assuntos juntas. Estamos aqui, tá bom? Então, guardem o nosso nominho no coração de vocês, no que a gente puder contribuir para difundir o KIT, os trabalhos de vocês, a gente com certeza vai estar aqui de braços abertos para recebê-las novamente, enfim, para contribuir como pudermos. Certo? Perfeito. Para encerrar o nosso episódio com a frase que fecha tudo e abre o próximo caminho, né? Já que a gente fala de caminho aqui, não é mesmo? O kit educativo africano e afro-brasileiro do MAIUSP, a Museando, a educação antirracista e todos que vêm antes e depois de nós, seguimos vivos. Muito obrigado, vão com Deus, valeu. Santos!